Boas, vou introduzir aqui um novo capítulo que é desta vez ainda dentro das probabilidades, mas já a falar de permutações envolvendo o fatorial, claro, arranjos, combinações. Antes de mais, como meio que pré-introdução e curiosidade, quero-vos falar um pouco do fatorial. Por exemplo, se eu disser n fatorial, em que o meu n, por exemplo, é 2 fatorial, é igual a quê? A 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial é a multiplicação de todos os números de 3 até 1. 4 fatorial seria a mesma coisa, portanto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é multiplicar no fundo. Isto é a mesma coisa que ser 5 vezes 4 fatorial. 5 vezes 20, 100, 120. Ok. E agora a minha pergunta é, portanto, 1 fatorial também é 1. E a minha pergunta é, quanto é que é 0 fatorial? Vamos então ver uma coisa. Eu acabei de listar aqui, até vou meter então mais organizado. 2 fatorial 2, 3 fatorial 6, 4 fatorial 24. Sim, podia continuar, mas acho que este chega. Como podem ver, isto é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial, isto é 4 vezes 3 fatorial e isto é 5 vezes 4 fatorial. Portanto, o que aconteceu, por exemplo, daqui para aqui, eu para ir daqui dos 120 para os 24, divido por 5. Para ir dos 24 para os 6, divido por 4, que foi o número que eu multipliquei, o 3 fatorial. E o 120, para dar 120 eu tinha multiplicado o 4 fatorial por 5. Portanto, divido por 5, divido por 4. Para aqui, divido por 3. 1 fatorial. Isto aqui é vezes 1 fatorial. Portanto, vou dividir por 2. E para trás, o 0 fatorial divido por quanto? Se eu dividir por 5, por 4, por 3, por 2, vou dividir por 1. Ficou muito em cima, mas vou dividir por 1. E 1 a dividir por 1 dá 1. E por isso 0 fatorial é 1. E é a nossa primeira introdução a este fatorial. A esta matéria. Agora, o que é que são permutações? P igual a n fatorial. Normalmente nós queremos usar esta aplicação da matemática quando queremos contar alguma coisa. Ou não só. É mais quando queremos contar, quando queremos dar uma ordem. Posso dar um exemplo básico. Deixem-me pensar. Tenho 5 cadeiras. Isto agora vamos só fazer aqui um exemplo de contagem. Tenho 5 cadeiras e tenho 2 cores para pintar as cadeiras. Portanto, eu tenho vermelho e verde. Vermelho e verde são 2 cores para pintar as cadeiras. Portanto, de quantas formas possíveis é que dá para pintar estas cadeiras? Portanto, eu para a primeira cadeira tenho 2 cores, para a segunda tenho 2 cores, para a terceira tenho 2 cores, para a quarta tenho 2 cores e para a quinta tenho 2 cores, portanto 2 elevado a 5 formas de pintar, portanto 32. Podia-se fazer isto à mão, do género, a primeira é vermelho, depois a primeira é verde, depois se a primeira for vermelha a segunda é verde, estão a perceber? Disto até 5, isto era, lá está, eram 32 vezes a fazer desenhos. Este princípio de contagem permite-nos calcular estas coisas sem estarmos a fazer bonecos no papel. Agora, imaginemos que temos 5 cadeiras e cada uma com um número, estão numeradas de 0 a 5. De 1 a 5. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras
com o número 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente. E eu quero saber quantas formas é que há de as ordenar, de as colocar em linha de forma ordenada. Portanto, quantas maneiras possíveis é que há. Não importa se é ordem crescente ou se é ordem decrescente, eu quero é metê-las ali. Posso ter aqui o 1, depois aqui o 4, depois aqui o 3, 5, 2, etc. Portanto, quantas formas é que há? Eu para a primeira cadeira tenho 5. Para a primeira posição tenho 5 cadeiras. Para a segunda só tenho 4. Para a terceira só tenho 3. Para a segunda só tenho 1. E para a última só tenho. Para a segunda só tenho 2. E para a última só tenho 1. Isto é 5 fatorial. Portanto, eu quando quero ordenar uma lista de coisas, pronto, quando a ordem me interessa, quando eu tenho um número de, por exemplo, quando eu tenho um número de objetos, ou um número de coisas, whatever, o número de coisas é mais abrangente, o número de coisas é igual ao número de posições, então claramente que são permutações, mas imaginem que eu tinha 5 posições, tinha 5, não, desta vez tenho 5 caixas e tenho 3 bonés, e eu quero 3 bonés, nem sequer vou dizer que são bonés iguais, whatever, são 3 bonés de 3 cores diferentes. E eu quero ver quantas maneiras possíveis é que há de meter os 3 bonés dentro das 5 caixas. Como são bonés diferentes, lógico que conta a ordem. Portanto, como é que eu vou fazer isto? E agora aqui, não sei se, pá, claro que não notaram, à partida, se nunca viram isto na vida, não notaram, mas eu fiz de propósito para fazer uma transição. Que é, isto aqui chama-se, o que eu quero fazer agora chama-se arranjo. Porque conta-me a ordem, tenho menos objetos do que posições, e por isso é lógico que vamos usar uma fórmula diferente, que é, isto é uma fórmula, mas no fundo as vossas calculadoras fazem isto, que é n fatorial a dividir por n menos k. O n é o número de posições e o k é o número de objetos. Portanto, eu tenho 3 bonés e tenho 5 caixas. Neste caso, as caixas são as minhas posições. O que eu vou fazer é, eu quero 5 arranjos de 3. Portanto, o que é que eu faço? Meter assim. Isto é 5 fatorial a dividir por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Isto é igual. No fundo isto é igual a fazer 5 fatorial a dividir por 2 fatorial. Simplificando a expressão, isto vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Corta com o 2 fatorial, isto dá 5 vezes 4 vezes 3. E portanto já não tenho 5 fatorial e tenho 5 vezes 4 vezes 3 maneiras. Portanto passei de 120 maneiras para 60. Portanto reduziu metade das maneiras. Do género, porque eu agora posso ter aqui o boné amarelo e aqui o verde e o branco, mas depois posso ter amarelo, branco, verde, já são coisas diferentes, e ainda posso ter, por exemplo, assim, ainda não, posso ter 60 maneiras diferentes, mas pronto, posso ter assim, percebem? Pá, nunca mais saímos daqui. Eu estou só a meter o A na primeira posição, não sei se me estou a fazer entender. Claramente podia fazer assim. Ah, nunca mais. Não vale a pena fazer tudo. Pronto. Agora vou transitar de novo para outro assunto relacionado ainda com este, que é para as combinações, que era do género, se eu tivesse as 3 caixas, que eram as 5 caixas, que eram as minhas 5 posições, e 3 bonés iguais, 3 bonés brancos, de quantas formas é que eu tinha de os arrumar? Portanto, eu em vez de usar arranjo vou usar combinações, que é igual a n fatorial, 5 combinações de 3, neste caso é n fatorial vezes k fatorial. Pronto, é esta a minha expressão. Vai ficar 5, 3 a 3
É 5 chosen 3, acho eu, do inglês. Portanto, 3. Conta. O que não ainda. Ah, ok, exatamente. 3 menos 5 menos 3 dá 2. Portanto, isto no fundo é igual a aquele 5, 4, 3 fatorial corta com 3 fatorial. O 2 fatorial, isto vai ficar 5, 4 a dividir por 2 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Não, calma, não é burrice, não, é 5 vezes 4, já não é fatorial. Por isso isto dá 5 vezes 4 a dividir por 2, que dá 10. Muito menos maneiras. Porque imaginem, eu agora ter... Só me vai contar, por exemplo, vou meter o boné... Tipo, vou-lhe chamar só B de boné. B, B, B é uma maneira. B, B, B é outra. B, B, B é outra. Isto ia dar... deve dar para fazer... Deve dar, não, vai fazer 10. Percebem? Depois era fazer o simétrico, agora para o outro lado. Começar primeiro aqui, depois ir preenchendo os outros. Pronto, não estou a ver assim muitas mais dicas para dar sobre isto. Deixem-me ver se não me esqueço de nada. Pá, a partir de agora isto vai ser mais resolução de exercícios do que outra coisa. Em breve iremos falar de as duas últimas coisas de probabilidades que estão implícitas também nisto, nas combinações, principalmente, mas para agora não vai ser preciso. Vamos lembrar só que permutação é fatorial. Permutação é fatorial. Quando eu quero que a ordem conte, mas não tenho coisas suficientes para sei lá, imaginem, eu tenho 10 algarismos, eu tenho 10 algarismos dentro de uma caixa e quero fazer números de 5. Quero fazer todos os números e quero tirar 5 números para fazer números com 5 algarismos. Então eu vou, e conta-me a ordem, então eu vou escolher desses 10, escolho 5. Por isso é 10 é o zen fatorial a dividir por n menos k fatorial e as combinações é isto. E agora procederemos então à resolução de exercícios.